Questão 31 da prova de 2021, da USS. Durante o ciclo menstrual ocorrem alterações no corpo da mulher que se repetem de forma periódica a cada 28 dias, aproximadamente. Nesse período, a atividade de diferentes hormônios sincroniza o crescimento do folículo ovariano e a ovulação com a preparação do revestimento uterino para dar suporte ao desenvolvimento embrionário. Durante o ciclo menstrual, o início do ciclo, a gente tem a liberação do FSH pela hipófise. A adenohipófise libera o FSH, que estimula os ovários que estimula a liberação do folículo ovariano, né? Que age sobre os ovários, estimulando a liberação do folículo ovariano. O folículo ovariano, quando vai proliferando as suas células, a gente vai observando um aumento na taxa de estrogênio. Esse folículo ovariano produz, as células do folículo produzem estrogênio. Então, quanto mais células foliculares, mais estrogênio sendo produzido. Então, o processo do ciclo menstrual começa com a liberação do FSH, a liberação de um folículo ovariano e esse folículo garantindo a produção do estrogênio. Quanto mais esse folículo se multiplica, mais estrogênio vai sendo produzido. Até chegar um momento que a gente vai observar um pico de estrogênio nesse ciclo menstrual. Esse pico de estrogênio estimula a hipófise a liberar o LH, que é um outro hormônio também produzido pela adenohipófise, e inibe a liberação de mais FSH. Né? Vai dar uma segurada aí inicialmente nessa produção de FSH. E aí a gente vai observar que esse pico de LH vai ser importante para estimular a maturação do folículo ovariano. O que significa isso? A maturação do folículo ovariano vai culminar em liberação do ovócito secundário, né, que é a estrutura ali que você tem presente no interior desse folículo ovariano. Então, é o momento que se dá o que a gente chama de ovulação. A ovulação, então, você tem um pico de estrogênio, que estimula a liberação de LH, promovendo o pico desse hormônio também, que vai promover, então, um processo de ovulação. Aquelas células do folículo ovariano formam o que a gente chama de corpo lúteo, o ovócito secundário vai para a tuba uterina, né? Para poder, nesse caso, ser fecundado. A estrutura daquelas células foliculares permanece no ovário, formando o que a gente chama de corpo lúteo, ou corpo amarelo. O corpo lúteo, ele é responsável pela produção de progesterona, que é um hormônio também ovariano, assim como também mantém as taxas de estrogênio. O corpo lúteo, ele é derivado das células foliculares. E aí a gente vai observar que a finalidade do corpo lúteo é manter o que o estrogênio veio fazendo. Né? Então, a gente tem o estrogênio estimulando o espessamento inicial do endométrio, e aí, após a ovulação, quando o corpo lúteo é formado, além do estrogênio, também entra a progesterona. A progesterona, além de aumentar o desenvolvimento do endométrio, aumentar o espessamento, aumentar a produção de muco, aumentar a vascularização, a gente vai observar que também promove manutenção. Então, a grande função ali da progesterona, né, ao final desse ciclo menstrual, junto também com o estrogênio, tá? É promover, aí nesse caso, a manutenção daquele endométrio que foi sofrendo espessamento ao longo do ciclo menstrual. Por que isso? Assim que a gente ovula, a gente tem a possibilidade de engravidar. Se houver uma gravidez, o útero tem que estar preparado para receber o futuro embrião. E aí, nesse caso, a gente tem a fecundação acontecendo na tuba uterina. Dentro de 7 a 10 dias ocorre a nidação, que é essa migração ali que você tem do embrião em direção ao útero. Aliás, que é a migração não, desculpa, que é a implantação que você tem do embrião no útero. Essa migração, né, que você tem para que o embrião possa chegar ao útero e se implantar, leva de 7 a 10 dias. Então, por isso que a gente fala que a nidação pode levar de 7 a 10 dias, porque ele vai migrar, chegar ao útero. Para se implantar, pode ser no 7º dia, depois dessa fecundação ter acontecido, ou 10 dias depois da fecundação ter acontecido. Se não houver o endométrio espesso, bem vascularizado, a gente vai observar que esse embrião não consegue se implantar e a gravidez, ela não segue adiante. Então, a progesterona, ela tem papel fundamental no ciclo menstrual, que é a manutenção do endométrio para garantir, aí, nesse caso, a condição uterina ideal, para que, se a mulher engravidar, o embrião possa se implantar nessa cavidade uterina. Se não houver uma gravidez, né, o ovócito secundário, ele degenera em torno de 2 dias, mais ou menos, depois de liberado. E aí a gente vai observar
que aquele corpo lúteo, ele também vai degenerar. Ele vai durar aí mais ou menos uns 10 dias depois da ovulação, até menos às vezes, mas enfim, em torno de 10 dias depois da ovulação, esse corpo lúteo começa a degenerar. Quando ele começa a degenerar, ele vai aí, nesse caso, formar o que a gente chama de corpo albicans, né? Que é o corpo branco. Ele vai diminuindo também, diminuindo a produção da progesterona e estrogênio. E isso significa que o endométrio descama. É a hora que você tem aí, nesse caso, a queda dessa taxa de progesterona e estrogênio coincide com a descamação do endométrio. Então, significa que você já tem um começo de um novo ciclo menstrual. A gente tem, então, aí o seguinte: a função do hormônio progesterona no ciclo menstrual é: letra A, promover o espessamento do endométrio, tá ótimo, tá? Ele promove o espessamento junto com o estrogênio, né? Porque no momento que você tem a ovulação, o endométrio ainda está sofrendo esse espessamento até chegar a completar total esse espessamento. Então, a progesterona, junto com o estrogênio, ajuda no espessamento do endométrio. E, junto com o estrogênio, a progesterona também garante a manutenção da estrutura do endométrio, tá? Então, a letra A já é a nossa resposta, tá? Letra B, estimular a secreção da neurohipófise. Gente, nenhum hormônio ovariano estimula a secreção de neurohipófise, tá? A neurohipófise, ela vai ser a região da hipófise que armazena os hormônios do hipotálamo, ADH e ocitocina. Aí, nesse caso, nenhum deles participa de ciclo menstrual e nenhum deles vai ser estimulado por hormônios ovarianos. O hormônio ovariano que estimula a hipófise é o estrogênio. E aí, o estrogênio, ele estimula a adenohipófise, que é a região anterior da hipófise, onde você tem o FSH e o LH, tá? Então, não tem nenhuma relação com a neurohipófise. E, mesmo sendo hipófise, também não teria relação com progesterona. Letra C, induzir o início da menstruação. A menstruação, na verdade, começa quando os níveis de progesterona caem, né? Então, a função do hormônio progesterona não é promover a menstruação. A menstruação acontece quando a taxa de progesterona cai. A menstruação é a descamação do endométrio. Então, você tem aí, nesse caso, a queda do nível de progesterona e estrogênio, promovendo a descamação do endométrio, que é o momento que a gente classifica aí, que a gente fala em menstruação, né? Que é a fase isquêmica do nosso ciclo menstrual. Então, na verdade, isso aí não é estimulada pela progesterona, é a queda dela que provoca isso, né? Provocar a ovulação. Não. A ovulação sofre influência do estrogênio, que é um hormônio ovariano, e do LH, que é um hormônio produzido pela adenipófise, né? O estrogênio estimula a liberação do LH, que promove maturação do folículo ovariano, promovendo, então, o processo de ovulação. Então, a resposta correta sobre a função da progesterona no ciclo menstrual seria a letra A, promover o espessamento do endométrio.